Oi, gente! Preparados para mais uma receitinha aqui no canal? Hoje, como toda boa mineira, não poderia faltar, sabe o quê? Pão de queijo! Êêê! É isso mesmo, gente. Hoje eu vou ensinar a fazer um delicioso pão de queijo que fica muito crocante e a massa também não fica aquela massa murcha. Então vamos começar? Bom, gente, agora vamos começar a produzir a nossa massa, tá certo? A quantidade dos ingredientes, tudo bonitinho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos colocar o nosso polvilho. O polvilho vocês podem utilizar tanto doce quanto azedo. Eu, particularmente, eu gosto de misturar os dois. Por quê? Quando você usa o polvilho azedo, ele dá aquela textura de queijo inchado. E quando você usa o polvilho doce, ele dá aquela textura, né, de maciez. Então eu gosto de misturar os dois, né? Então eu coloquei um pouco da quantidade, né, de polvilho azedo e a maior parte eu tô usando o doce. Então eu vou misturar esses dois polvilhos, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai manusear os ingredientes líquidos, porque a gente vai precisar escaldar a nossa massa, tá certo? Então, para você escaldar, a gente vai misturar o leite, vamos misturar o óleo, certo? Esse líquido, gente, ele precisa levantar a fervura, né? Então, o ponto dele é a fervura. Então, só depois que ele, né, misturar, você depois vai colocar aqui no polvilho, né? E depois você vai mexer, né, essa massa. Então, para a gente escaldar, primeiro a gente vai colocar essa mistura para ferver. E você pode acrescentar também um pouquinho de sal, mas é só uma pitadinha de sal. Por quê? O nosso queijo que a gente vai utilizar, o queijo ele já costuma vir um pouquinho salgado. Então, para você não exagerar, para ele não, seu pão de queijo não ficar salgado, então eu vou colocar só uma pitadinha aqui no líquido mesmo, ó. Uma pitadinha. E eu vou deixar essa mistura ferver. Ó, pessoal, esse daqui é o ponto da nossa mistura. Então, ele tá levantando fervura. Então, ele precisa, né, esquentar bastante para você jogar lá no polvilho, ó. Feito isso, você desliga e joga essa mistura no polvilho, ó, gente, ó. Ó. Vai jogando aos pouquinhos, ó. Bem devagar. Certo? Feito isso, a gente agora vai misturar. Ó. Porque ele tem que ficar essa gominha, ó. Por isso que a mistura tinha que estar bem quente, porque ele precisa virar essa gominha. Já já a gente vai ter que colocar a mão, viu, gente? Então aqui eu vou só fazer uma mistura. E um detalhe, gente, não dá pra gente colocar agora os ovos, porque você lembra que a sua massa tá quente, né? Então a gente depois vai colocar a mão na massa para ir tentar esfriando essa massa, para só depois a gente colocar os ovos. Quando você joga os ovos na massa que ainda está quente, a tendência é virar um omelete, né? Então a gente não quer isso na nossa massa. Então a gente vai esperar esfriar. E também não dá para colocar o queijo também, gente. Como a massa tá quente, a tendência dele é derreter aqui, né?
Então, a gente não vai colocar nem os ovos e nem o queijo, até que a massa possa realmente esfriar. Bom, gente, agora que a massa já esfriou, vamos colocar o nosso queijo. O queijo, pessoal, você pode utilizar o queijo Minas, você pode utilizar o queijo parmesão. Eu vou usar hoje o queijo Minas, né? Então, para fazer pão de queijo, eu gosto bem do sabor do queijo mineiro mesmo. Então, eu vou colocar o meu queijo. Mas lembrando, o parmesão, ele tem um sabor um pouco mais forte. Então, diminui a quantidade, né, de queijo, para ele não ficar com uma tonalidade um pouco forte no sabor. Então, eu vou usar o meu queijo. Vamos colocar os ovos. Os ovos, pessoal, você vai colocando aos poucos, porque assim como a textura da massa pode modificar, os ovos também podem modificar na questão da quantidade, né? Por quê? Tem os ovos grandes e tem os extra grandes, né? E aí, você vê o seu ponto. Então, eu vou colocar primeiro 2 ovos. Eu vou mexer. Olha, vai ficar molinho assim mesmo, gente, ó. Eu posso acrescentar mais um ovo, gente. Então, para essa receita, eu utilizei 3 ovos, gente. Bom, pessoal, agora que a gente já terminou, né, de misturar os ingredientes, agora tem um toquezinho especial, né, para o seu pão de queijo não ficar aquele pão de queijo murcho. Quando você faz, você pode acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo, ó. E mexa. Não se preocupe, gente, a massa, ela ficar mole assim, dá pra você enrolar, fazer as suas bolinhas, na verdade. Então, não se preocupe por ela ter ficado assim, bem molinha. Ó, a sua massa já está pronta, gente. Agora a gente vai fazer as bolinhas e colocar pra assar. Eu vou untar a minha forma com óleo mesmo, só para os pães de queijo não grudar, né, no fundo. Bom, gente, agora eu vou untar a minha mão para fazer as bolinhas. Você pode untar ou com óleo ou com água. Você coloca um pouquinho de água na mão. Eu prefiro óleo. Então, eu coloco bastante para que as bolinhas não grudem na minha mão. Ó, o tamanho fica à sua preferência. Deixa um espaço entre eles, né? Porque a hora que ele crescer, ele vai grudar. Ó. Eu não vou fazer toda essa massa, gente. Aí é uma dica, para quem não quer assar todos os pães de queijo, você depois pode fazer as bolinhas, né, numa forma e colocar no congelador. E aí, a hora que elas congelarem, aí você pode retirar da forma e colocar dentro de um saquinho e deixar dentro do congelador mesmo. E aí, quando você quiser assar, assa normalmente. Então, eu vou fazer só algumas para vocês verem como que fica a receita. Ó, quando gruda assim, é só você colocar um pouco mais de óleo na mão. Bom, pessoal, agora que a gente já fez as nossas bolinhas, eu vou levar ao forno. O meu forno é forno de fogão convencional. Então, eu vou colocar na parte de baixo, né, do meu forno. Pré-aqueci, né, em 10 minutos a 200 graus. E aí, você vai assar por 25 minutos a 40 minutos. O ponto é quando você vê que eles
começarem a ficar moreninhos por cima, né? E aí você vê que é o ponto, tá certo? Então daqui a pouco eu volto, né, pra gente experimentar essas delícias, tá certo? Oi, gente! Eu voltei! Eu trouxe comigo os pães de queijo. Ficaram lindos, gente! Olha isso, eu gostaria que vocês olhassem, olha, foca. Olha, não ficaram lindos? Agora a gente vai experimentar. Gostaria que vocês escutassem a crocância que ele tá, gente, ó. Olha. Ó. Vamos abrir. Olha o barulhinho, gente. Hum. Olha que delícia. E ficou, ó, fofinho, ó. 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 Muito bom, gente. O sabor também maravilhoso. Acompanhado de um cafezinho, nem se fala. Ana Maria, solta os cachorros. Ana Maria, solta os cachorros. Gente, isso aqui, pra quem gosta de pão de queijo, essa massa é muito boa, gente. É muito boa. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou já, deixa seu joinha aqui no vídeo pra mim. E se gostou e quiserem nos acompanhar, se inscreva no canal, ative a barrinha do sininho. E se você fez a receita, compartilhe a sua experiência aqui com a gente, tá certo? Um beijo e até semana que vem. Tchau!